Olá pessoal, agora eu vou fazer uma aula para vocês explicando como que funciona a matemática na modelagem. Pois na hora de criar o molde nós temos que saber como utilizar a matemática básica para entender as medidas e aplicar as medidas corretas dentro do diagrama e do traçado da modelagem. Então vamos lá. Vamos trabalhar com a circunferência inteira, igual nós aprendemos na matemática, certo? Então, na matemática básica, nós aprendemos que uma medida inteira é a circunferência. Seria como se fosse um queijo. Então, ela inteira, nós trabalharemos com toda a circunferência inteira, certo? Quando nós trabalhamos com meia medida, vamos supor, no traçado fala utilizar a metade, utilizar meia medida. Então, nós teremos uma medida inteira, ela vai ser dividida por 2 e trabalharemos com meia medida, que vai ser reconhecido pelo sinal de meio, certo? Também nós trabalhamos com a medida de 1/4. É a circunferência completa, divide a medida em 4 e trabalharemos com 1/4 de medida, que é reconhecido por esse sinal. 1/4 da medida. Também nós trabalharemos com 3/4, que é a medida inteira dividida por 4 e utilizaremos 3 partes, também reconhecida pelo número 3/4, que são 3 partes da medida total. Também utilizaremos o termo 1/3. O que é 1/3? É 1/3, certo? Então, significa que a medida ela é dividida em três partes. Então, nós utilizamos 1/3. Então, essa é a forma de utilizar a medida inteira, a medida 1/4, a medida meia, a medida 3/4, a medida 1/3. Por quê? Quando nós trabalhamos com a modelagem, vamos supor, o corpo ele é enxergado como se fosse quase igual a um cilindro. Nesse caso, vamos focar na introdução da matemática para uma saia básica, a saia reta. Vou utilizar aqui uma folha sulfite para vocês entenderem melhor. Vou fazer como se fosse um cone. Vou colocar a fita para que vocês entendam como se fosse uma saia vestida num corpo. Então, a folha sulfite, ela ficou como se fosse um cilindro. Então, o que vai ser uma saia vestida no corpo, teoricamente? Vai ser ela dobrada ao meio. Que desse lado representa a frente de uma saia e esse lado vai representar o traseiro da saia. Então, aqui nós já temos a introdução do meio de medida. Quando falar meio de medida da circunferência, a metade significa igual nós tínhamos um cilindro, certo? Um cilindro. Dobrou no meio, então aqui seria a lateral da peça, e aqui seria a frente, e aqui seria as costas. Se a peça tiver recorte para ser aplicado um zíper na frente ou um recorte atrás com um zíper também, aí nós dobraríamos o cilindro em 4. Certo? Vou passar uma tinta aqui para vocês entenderem o meio. Então seria assim, uma saia com recorte na frente e uma saia com recorte atrás. Então, quando eu falo em 1/4 da medida, eu estou querendo dizer que nós estamos modelando provavelmente 1/4 da peça, que depois de dobrado, ele já tem a segunda parte da peça, tanto na frente e quanto atrás. Então, assim, esse jogo do cilindro aqui é bem legal para a gente entender. A saia ela vai ser quase igual a um cilindro que veste o corpo. Seriam os recortes laterais, o meio da frente e o meio de trás. Seria a forma de entender. Então, isso aqui seria um diagrama básico de uma saia, certo? As medidas, eu posso ser calculada ela tanto com o auxílio de uma calculadora,
como que eu posso fazer por o auxílio de uma fita métrica. Vamos supor que o quadril da saia tenha 100 centímetros, isso seria a circunferência total, a medida inteira da saia, certo? Que veste o corpo. Se eu falo metade, eu posso usar a própria fita, coloco no 100 a ponta da fita, puxo a fita, ela vem no 50, já fez a medida na própria fita. Metade seria a frente e metade seria as costas. Se eu precisasse de 1/4, eu pegaria a própria fita, dividiria em 4, que seria 25. Então, nós conseguimos usar a calculadora e conseguimos utilizar a fita métrica também, certo? Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, marque a parte de notificações, acompanhe o canal que nós vamos estar apresentando modelagem, apresentando técnicas de modelagem, construções de diagrama, e o objetivo é ajudar você a fazer sua roupa na sua casa ou você conseguir um emprego numa empresa. Vamos englobar dentro do nosso canal tanto a modelagem plana, a 3D, que seria a tridimensional utilizada no corpo, ou vamos fazer também entrar dentro da parte da modelagem informatizada para vocês entenderem qual que é o processo dentro de uma empresa.